Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma segunda-feira para falar sobre o mundo dos investimentos. Hoje, para você que está aqui no Instagram, estou gravando. Hoje, segunda-feira, é o dia da gravação do meu podcast e do vídeo que eu faço para o YouTube. Então, hoje nós vamos falar. Não, ainda não podemos mudar de assunto. Vamos falar sobre a crise, sobre o coronavírus, sobre tudo que está acontecendo e como a gente pode tirar lições, né? Eu acho que a melhor coisa da crise é a gente poder tirar lições dela, tirar aprendizados, para que a gente possa ultrapassar esse período de tempestade com menos turbulência e tirando lições para o futuro, para passar por outras no futuro, porque essa não é a primeira, nem será a última, como eu gosto sempre de dizer. E eu vou concentrar a conversa hoje, o bate-papo, numa questão que foi divulgado na sexta-feira, sexta-feira, se eu não me engano, é uma pesquisa que saiu da Economática. Depois, se você quiser pesquisar aí na internet, você dá uma olhada, é uma pesquisa da Economática dando a seguinte informação. 20 ações do índice Bovespa estavam abaixo do valor patrimonial. Né? Ou seja, o índice Bovespa tem 73 ações e delas 20 estavam abaixo do valor patrimonial. O que isso significa? Né? Qual é o impacto disso? Primeiro porque a todo momento eu recebo perguntas, a todo momento eu vejo comentários nas redes sociais, pessoas falando, pessoas perguntando, dúvidas que chegam aqui no direct, nas mensagens pelas redes sociais, a maioria das pessoas que já estão em bolsa querem saber: é a hora de comprar mais, é a hora de entrar em bolsa, eu devo aumentar os meus investimentos, é uma oportunidade, a gente está passando por uma oportunidade ou não, né? E essa pergunta é sempre muito difícil de responder. Por quê? Porque é um exercício de futurologia, né? A gente não passou ainda a gente não havia passado por uma crise como essa, dessa natureza, né? A gente passou por crises econômicas que tiveram a causa da crise em outras razões basicamente estruturais, né? De economicamente estruturais, né? Essa é uma crise de origem de saúde pública, né? É uma origem diferente que vai, obviamente, afetar a economia, que já está afetando a economia, mas a origem é diferente. Então, a gente não passou nessa época moderna por um problema como esse. Então, fica difícil a gente determinar quais serão os resultados e onde é o fundo do poço. Porque o mais difícil da crise, em toda crise, todo momento econômico difícil, toda dificuldade, o mais difícil é a gente descobrir, a gente entender aonde é o fundo do poço. Né? Quando vai parar de cair? Quando é a hora de começar a comprar ações? Né? Esse é um momento muito difícil. A gente tem muitas ferramentas para a gente descobrir isso, tentar descobrir isso, porque ninguém consegue taxar com 100% de certeza, baseado em alguma teoria, baseado em alguma ferramenta, quando isso vai acontecer. A gente tem ferramentas de análise técnica, de gráficos, análise do passado, análise de indicadores, análises de tudo que vem acontecendo, das medidas que estão sendo tomadas, das atitudes que os governos têm tomado. E isso dá um norte, dá uma perspectiva do que pode acontecer, mas longe da gente conseguir descobrir aonde isso vai parar. Então, é a pergunta que eu mais ouço, é o comentário que eu mais vejo, é esse. Tá na hora de comprar? Tá na hora de aproveitar a oportunidade? Chegamos no fundo do poço? Será que eu devo começar a colocar as minhas economias em ações? E eu sempre dou uma mesma resposta, de que, olha, é hora de ficar com o radar ligado. Por quê? Porque existem boas oportunidades começando a aparecer, mas não significa que
o mercado ainda não vai cair mais, que as coisas não vão ficar piores, né? Eu vou me pautar aqui hoje nessa discussão de valor patrimonial das empresas no índice Bovespa, empresas gigantes, né? Depois eu vou mencionar algumas delas aqui para vocês terem uma ideia, que estão abaixo do valor patrimonial, tentar explicar um pouquinho para vocês assim de maneira bem simples, bem didática do que significa isso. Então eu vou começar então justamente falando sobre isso. O valor patrimonial de uma empresa significa o seguinte: a empresa tem bens, tem propriedades, enfim, ela tem um conjunto de bens físicos, de ativos físicos que valem dinheiro, né, que tem que tem valor. Se a empresa vender todo esse valor, vender todos esses bens, pagar todas as suas dívidas, pagar todas as suas contas, aquilo que sobra é o valor patrimonial líquido, né? É o que resta no caixa da empresa, o que sobraria para a empresa. Esse valor, quando a gente divide pega o preço das ações, né, que está agora no mercado, e divide por esse valor líquido que sobra, a gente tem um índice, né, um indicador de análise fundamentalista que a gente chama de P sobre VPA, que é o preço sobre valor patrimonial. Quando esse índice está em 1, né, quando o P sobre o VPA está 1, significa que as ações estão sendo negociadas pelo valor patrimonial, ou seja, não se está pagando muito a mais por aquilo que a empresa vale. Quando esse valor está muito acima, ou está acima de 1, significa que as pessoas estão pagando um valor a mais do que o patrimônio dela vale, ou seja, a empresa tem boas perspectivas, tem boa gestão, tem boas vendas, tem boas projeções para o futuro, então acredita-se que ela vai trazer melhores rentabilidades no futuro, que ela vai trazer mais lucro, que ela vai crescer de tamanho, que o patrimônio consequentemente vai aumentar, e aí as pessoas tendem a pagar um prêmio, pagar um pouco a mais por isso. Então, supondo que essa conta, né, o preço das ações sobre o valor patrimonial de, sei lá, 1,15, significa que as pessoas estão pagando 15% a mais sobre o valor patrimonial. Quando esse valor está abaixo, né, significa que o mercado está pagando abaixo do valor patrimonial, ou seja, acredita que aquela empresa está valendo menos do que o próprio patrimônio. É um negócio meio louco, né, da gente tentar entender assim, a grosso modo. Mas isso acontece em algumas ocasiões. Acontece quando a empresa está muito ruim das pernas, ou quando ela tem um endividamento muito grande, ou seja, a venda do patrimônio, né, se ela vender tudo que ela tem e pagar as dívidas, ela ainda fica devendo, tudo bem, está certo esse índice. Quando isso não acontece, né, quando a empresa é sólida, ela tem caixa, ela tem previsibilidade, ela tem boas perspectivas e o valor patrimonial está abaixo, normalmente isso acontece em épocas de crise, né? Por quê? Porque o desespero, o medo, a falta de liquidez faz com que as pessoas percam o parâmetro, né? Então, o que está acontecendo agora é uma perda de parâmetro. As pessoas não sabem, como elas não sabem o que vai acontecer, né? Por exemplo, as empresas aéreas, que é o setor que mais tem sofrido, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Temos empresas aéreas que caíram 80%, 75%, muitos por cento, né? Chega a ser assustador, assim, em menos de um mês. E o patrimônio continua lá, nada mudou no curto prazo, mudou na perspectiva de futuro, porque as pessoas não sabem quanto tempo vai durar a crise, a profundidade dessa crise, se ela vai ser extensa e mais aprofundada, isso vai afetar muito mais ainda as empresas aéreas, então vai diminuir receita, aqui no Brasil, aumentando o dólar, aumenta a despesa,
vai ter que ter corte de pessoal, enfim, as projeções para o futuro ficam prejudicadas e, consequentemente, os investidores fazem esse desconto no futuro agora no preço, né? Então, é isso que acontece com a maioria das ações. Mas a gente está vivendo um momento que, na minha visão particular, da mesma maneira que veio essa crise, que veio o coronavírus, que esse tornado, que esse furacão chegou no mundo inteiro, com a mesma velocidade que ele vem, ele pode ir embora, né? E aí a gente vai ter que analisar quais são os estragos que esse tsunami econômico vai deixar para trás, né? E como ninguém sabe disso, aí os investidores, as pessoas descontam nos preços das ações, né? Nada mais natural, isso é natural, né? A gente já falou aqui algumas semanas atrás sobre o medo, sobre o desespero, sobre o efeito manada, sobre as pessoas ficarem completamente aversas a risco, precisarem de liquidez, querem segurança nesse momento, e segurança significa ter dinheiro no bolso, e as pessoas vendem ações, os investidores no mundo inteiro vendem ativos de risco para poder botar dinheiro no bolso. E as ações são as primeiras que sofrem. Aqui no Brasil, a gente está sofrendo um processo um pouco mais doloroso, né? A Bolsa Brasileira é a que mais caiu, né, no mundo inteiro, é a que mais sofreu. O real é uma das moedas que mais tem sofrido nesse período, também por questões internas, né? A gente estava a subida da bolsa em 2019, ela foi muito alicerçada em promessas de reformas, em promessas de mudança, né? Que estavam encaminhadas, que estavam no meio do caminho. Uma delas, a reforma da Previdência, saiu do papel, foi colocada em prática. Outras reformas estavam ali na pauta, né? E a crise agora com o coronavírus meio que colocou essas reformas em segundo plano, né? Meio que, olha, por mais que elas sejam importantes, elas sejam vitais para a economia, a gente não pode mexer com isso agora. Por quê? Porque exatamente essas medidas não vão fazer com que as pessoas deixem de pegar o corona, deixem de aumentar a curva de atendimento. Enfim, essas medidas não trazem nenhuma melhoria para o estado que a gente vive agora. Então elas não foram engavetadas, mas foram colocadas de lado. E isso vai refletir aonde? Vai refletir no futuro, né? Vai refletir no preço das ações, vai refletir no impacto fiscal, vai refletir no preço das ações, na dificuldade que as empresas ainda vão continuar enfrentando sem a reforma tributária, sem a reforma administrativa. Então, todos aquelas amarras que nós brasileiros, as empresas brasileiras já têm, o que se entende é que elas vão demorar mais para serem colocadas em prática, né? Praticamente se descarta qualquer coisa nessa natureza em 2020, então é menos um ano, e isso também é colocado no preço, e é por isso que a gente tem sofrido mais. A gente tem visto medidas de aumento de liquidez pelo mundo inteiro. Então, o mundo inteiro está jogando dinheiro na economia, já prevendo que nós vamos passar por dificuldades econômicas sérias, né? Então, Banco Central americano injetando bilhões, trilhões de dólares na economia, Banco Central brasileiro anunciando hoje uma medida de aumento de liquidez de quase 80 bilhões de reais, diminuindo os compulsórios dos bancos. Parênteses aqui, eu não sei se vocês sabem, mas todos os depósitos à vista que a gente faz no banco, que todos nós fazemos no banco, o banco é obrigado a reservar, era obrigado a reservar 25% desse total em compulsório, um dinheiro que fica
guardado, né? E isso significa que é 25% menos dinheiro para rodar a economia, para gerar empréstimos, para, enfim, para fazer a roda econômica girar. Essa medida, ela é analisada, calculada e controlada pelo Conselho Monetário Nacional, e junto com o Banco Central analisam os dados, analisam a conjuntura econômica e é meio que uma sintonia. Precisa de mais dinheiro, diminui o compulsório, né? Ou seja, diminui essa porcentagem, porque os bancos vão ficar com mais dinheiro em caixa e banco não gosta de ficar com dinheiro em caixa parado. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que emprestar, ele tem que abrir linha de crédito, ele vai liberando dinheiro para a economia. Isso faz com que o dinheiro chegue mais fácil, né, em tese, ao bolso do empresário, ao bolso das pessoas que geram emprego, ao bolso do consumidor, via crediário, enfim, esse dinheiro acaba chegando de alguma forma, de alguma maneira, no bolso das pessoas em forma de crédito, né? Não se distribui dinheiro, né? Um cheque para você gastar, não, é em forma de crédito normalmente. Então, a gente está vendo essas medidas no mundo inteiro, bancos centrais europeus, o Banco Central americano, o Banco Central brasileiro, para que o impacto da crise seja menor possível. Mas, voltando ao que a gente estava falando, isso não faz com que o cenário fique claro, né? Então, os investidores não têm certeza do que vai acontecer, por quanto tempo vai rolar, e isso acaba gerando alta volatilidade, que é uma das principais consequências da incerteza. Eu já falei aqui várias vezes o que significa volatilidade, que é o índice de cagaço, é o índice de medo, é o termômetro do medo das pessoas em relação aos investimentos. Então, quando não se sabe de nada, muitas pessoas querem comprar, muitas pessoas querem vender, e essa opinião muda de um dia para o outro. Aquelas que queriam comprar resolvem vender, e assim sucessivamente, fica uma loucura, e aí os preços sobem, descem, numa frequência muito grande e numa amplitude muito grande, né? Então você vê o mercado subir 13% num dia, cair 7% no outro, depois dar circuit break no outro, depois subir mais 10%. Fica uma loucura total, ninguém sabe de nada, ninguém sabe para onde vai. Então, voltando ao eixo monumental aqui da conversa, que está na hora de investir, está na hora de comprar, é o momento de se fazer isso, sim ou não? Se você está aqui desde o começo, eu disse que a conversa de hoje, né? Para você que me acompanha já há algum tempo, sabe que eu não programo nada, eu não faço nenhuma programação especial de uma semana para outra. Eu gosto de ver o que está rolando na semana, os assuntos principais, as medidas principais, fazer um resumo. Quando a semana é meio morta, uma semana que não rola muita coisa de importante, a gente fala sobre um tema de mercado, uma explicação, uma aula sobre alguma coisa. Mas como a gente está já há algum tempo nessa vibe de coronavírus, de circuit break, de queda, de desespero, de medo, não tem como a gente não ficar falando desse assunto, não tem como a gente ficar ignorando esse assunto e ir construindo uma narrativa, construindo uma história sobre o que está acontecendo, porque, inclusive, o meu vídeo da semana passada foi justamente sobre isso. A gente está vivendo a história, a gente está construindo a história em tempo real. Tudo que nós estamos vivendo agora vai ser estudado pelos nossos filhos, nossos netos, vai virar capítulo de livro, né, que eu costumo dizer. Isso que nós estamos vivendo vai virar capítulo de livro, porque a relevância é de tal ordem que vai valer um registro histórico, né? Então, um registro histórico relevante. Então, a gente está vivendo esse momento importante e a gente tem que discutir, tem que debater, tem que aprender, principalmente com tudo que está acontecendo, porque, como eu também gosto sempre de dizer, não vai ser a última vez. Então, entenda bem o que está acontecendo, veja como está acontecendo, como você está se sentindo nesse momento, porque provavelmente você vai passar por isso novamente daqui
sei lá quanto tempo. Pode ser rápido, pode ser demorado, pode ser que essa crise ainda dure mais tempo e o mercado caia ainda mais. Não dá para saber. Mas vamos lá. Bom, a gente tem então 20 empresas no índice Bovespa. Esses dados foram divulgados na sexta, com pesquisa baseada no fechamento de quinta, até quinta-feira, até o dia 19. Mas como de sexta para cá o mercado hoje caiu mais, claro que pode ter algumas poucas diferenças, mas é de pouca relevância. Mas a gente tem empresas como, vou ler aqui algumas, as aéreas, né, Azul, Gol, Usiminas, Gerdau, Banco do Brasil, Petrobras, Embraer, Eletrobras, Usiminas, CVC, cara, só empresas grandes, né? E essas empresas estão todas abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, as ações estão sendo negociadas no mercado abaixo do seu valor patrimonial. Significa o quê? Significa que você tem que vender tudo agora, né, arrumar dinheiro e colocar nas ações? Não, não significa. Mas significa que você tem que ficar de olho, o seu radar tem que estar ligado. Se você tiver caixa sobrando, se você teve a sorte de chegar nesse momento com caixa suficiente para fazer investimentos, escolha dentre esse rol de ativos alguns que façam sentido para você e comece a formar a carteira, né? Eu não sei se Petrobras vai cair mais, eu não sei se a Gol vai cair mais, se a Azul vai cair mais, se a Embraer vai cair mais. Pode ser que sim, pode ser que continuem caindo, ninguém garante, não há nada tão ruim que não possa piorar. Mas é um momento de começar a olhar, de começar a formar carteira, de começar a comprar aos poucos. Essa é a minha opinião, tá? E eu não estou dizendo para você comprar essas ações aqui, isso aqui não é recomendação, né? Se você quiser saber quais são todas as ações, procura aí na internet, você vai achar essas notícias, ou vai no site da Economática, que está divulgado lá. Pegue essas ações, veja quais são aquelas que fazem sentido para você e comece a formar capital. Eu não tenho dúvida, uma coisa que eu não tenho dúvida é de que daqui a 3, 4 anos, quando a gente olhar para trás, quando a gente olhar para o momento de hoje e a gente vê, por exemplo, ações como as aéreas, do jeito que estão, a gente vai se lamentar de não ter tido comprado essas ações hoje, né? Não vai ter se arrependido de não ter começado hoje. E por quê? Porque, cara, como eu sempre gosto de mencionar, a economia foi feita para crescer. Por mais que a gente passe por períodos de depressão, de queda, de recessão, enfim, isso é normal, são períodos de ajustes econômicos, períodos de ajustes de regulamentação, de ajustes de coisas que não estavam funcionando, de coisas que estavam erradas, enfim, a economia ela cresce até que alguma coisa não está legal, está errada, não está funcionando da maneira correta, e aí o mercado cai, as pessoas acabam tomando conhecimento do que é que estava errado e passa a se evitar aquele erro para o futuro, né? Então a gente normalmente a gente erra com coisas diferentes na economia. É muito mais difícil. Seria muito mais difícil hoje, por exemplo, a gente ter uma nova crise do subprime. Por quê? Porque a gente sabe como funciona, as pessoas estão ligadas nesse modelo de negócio. Os países passaram por regulamentações mais rígidas depois da crise, então aquela crise, naquelas características, daquela forma, vai ser difícil acontecer novamente. Pode ser que aconteça uma crise no setor imobiliário? Pode, mas provavelmente vai ser com algo diferente. Então a economia ela vai se lapidando, vai se ajustando, regulamentações vão sendo ajustadas, modelos vão sendo alterados, práticas vão sendo incorporadas e tiradas no meio do caminho,
e provavelmente a próxima crise financeira que a gente vai presenciar não vai ser pelos mesmos motivos de hoje, nem pelos mesmos motivos do passado. Até com a crise de hoje, eu não tenho nenhuma dúvida de que o mundo vai tirar uma lição, de que o mundo vai aprender alguma coisa. Vai aprender como lidar melhor com uma pandemia nessa natureza, vai aprender sobre práticas, respostas mais rápidas. Talvez alguns países se preparem ainda mais para combater esse tipo de problema, tenha mais investimentos nessas áreas. Então pode ser que na próxima vez, quando a gente passar por uma crise dessa natureza, o próprio mundo esteja mais preparado e o impacto seja menor. Eu acredito muito nesse poder de mutação que a economia, que os países têm, de não. E isso é do ser humano, né? Isso é do ser humano. Você mora numa casa e por alguma razão a sua casa é assaltada, é arrombada, acontece alguma coisa na sua casa, você toma providências e precauções para que aquilo não ocorra novamente. Então, suponhamos que por alguma razão a sua porta da garagem foi arrombada. Qual é a primeira medida que você vai tomar? É reforçar a porta da garagem, é colocar uma trava a mais, é colocar um cadeado, é colocar uma câmera, enfim, é reforçar aquele ponto vulnerável que a sua casa mostrou. Se por acaso acontecer novamente, a sua casa for assaltada, provavelmente não vai ser pelo portão da garagem, porque você reforçou tanto aquele ponto ali que ficou difícil de entrar. Ah, mas de repente foi pelo quintal. Aí você vai comprar um cachorro, você vai colocar uma cerca elétrica, você vai colocar mais câmera, vai contratar uma vigilância, enfim. Essa analogia que eu quero que você entenda. A economia funciona da mesma forma. A economia, os países funcionam da mesma forma. Então, a gente não vai pecar pelo mesmo problema. Então, o objetivo final, e o mundo precisa disso, o mundo inteiro precisa de que as economias cresçam, que as empresas vendam, que as empresas gerem emprego, que as empresas remunerem seus funcionários da melhor maneira possível para que eles consumam e fechem esse ciclo para continuar fazendo crescer, vender, gerar renda, consumir, gerar renda, consumir e assim sucessivamente. Então, o mundo precisa crescer. Então, todas as medidas em todos os países serão tomadas de acordo para que isso aconteça. Então, eu não tenho dúvida de que, por mais que a crise possa se alongar, por mais que o problema possa se aprofundar ainda, né? Pode ser que ainda a gente não tenha chegado ainda no fundo do poço, pode ser que a gente ainda tenha leve uma rasteira. O importante é que eu acredito que a gente está muito mais perto do fundo do poço do que a semana passada. Primeiro, porque no espaço temporal, né? Ou seja, é claro que a gente está muito mais perto do fim porque passou-se mais tempo. E também porque caiu-se muito. A Bolsa Brasileira, se eu não tiver ruim de cabeça, caiu em dólar 55%, 52%. É muita coisa, é muita desvalorização de janeiro para cá. Né? Então nós estamos falando em menos de 3 meses uma queda de mais de 50% em dólar, que eu gosto muito de analisar a nossa bolsa em dólar. Por quê? Porque é dessa forma que os estrangeiros enxergam, é dessa forma que o dinheiro grande no mundo enxerga, e eu gosto de ter essa mesma visão que eles têm. Então, tá na hora de comprar? Tá na hora de começar a pensar no assunto. Tá na hora de colocar essas ações no seu radar, você começar a acompanhar de maneira mais constante, acompanhar diariamente, preparar a sua conta na corretora, preparar a caixa, escolher aquelas ações que você gostaria de ter, sei lá, escolhe de 10 a 12 ações aí, e começa a formar carteira. Eu não tenho dúvida de que você, no médio e longo prazo, vai ter uma rentabilidade muito, muito, muito superior à renda fixa, superior ao CDI, principalmente se você escolher
empresas robustas, sólidas, de muita tradição e que continuam, apesar de tudo que está acontecendo, continuam produzindo, continuam vendendo, continuam trabalhando, né? Então, a Petrobras parou? Não parou, está lá, continua produzindo petróleo. O petróleo está valendo menos? Tá, mas ela continua trabalhando. Navios, plataformas, tirando o petróleo do pré-sal, enfim, está lá todo dia. Então, sem contar o valor patrimonial que ela tem. Quanto vale o patrimônio da Petrobras? Quanto vale aquilo tudo? Vale uma grana. E ela é uma das empresas que está, deixa eu ver aqui quanto é que está a Petrobras, 0,55. Ou seja, para chegar em 1, está longe ainda, precisa dobrar o valor da ação, né? Isso com dados de quinta-feira, só para deixar claro, tá? Então, só para você ter uma noção, as ações da Petrobras, para chegar no seu valor patrimonial, teriam que quase dobrar do que está hoje. Então, alguma coisa vai acontecer. Então, fica de olho. Eu estou dando exemplo da Petrobras, mas tem empresas bem piores que Petrobras. Tem empresas com 0,37, tem empresas com 0,40, 0,39, tem empresas muito, muito descontadas. E quando esses indicadores estão nesses níveis, a gente tem que ligar o radar para os dois lados, né? Será que não está tão baixo assim porque a empresa vai passar por maus bocados lá na frente? Ou será que que a maioria desse movimento é puro e simples medo, pânico e incerteza, né? Eu acredito que a grande parte desse movimento é pânico, incerteza e busca por segurança. Porque a gente está vendo, né, a gente está vivendo aí, sei lá, não é quase metade, mas, sei lá, mais de 30% das ações do índice nessa situação. Não é algo comum, não é algo nem saudável para o próprio país, então fica de olho. Pesquisa depois no Google, Economática, veja essas ações, passe a acompanhar, faça com que elas façam parte do seu dia a dia de acompanhamento, para que você, daqui a 3, 4, 5 anos, não se arrependa de não ter começado hoje, tá? Então, esse era basicamente o recado que eu queria passar. Entenda o que está acontecendo, passe pela crise com espírito de aprendizado, né? Porque viver uma crise é muito diferente do que estudar uma crise. Se você está passando pela primeira crise neste momento, você provavelmente deve ter estudado, conhecido tudo o que aconteceu em 2008, que até então tinha sido a última grande crise econômica. Viver aquela crise é completamente diferente do que estudar. Então, passar por esse momento, passar por essas situações, ver na prática tudo que está acontecendo, vai criar uma casca em você, vai criar um conhecimento em você que vai te preparar melhor, vai deixar você mais apto para tomar melhores decisões ao longo da sua vida financeira, ao longo dos seus investimentos e, quem sabe, aproveitar muito bem a próxima crise, porque eu acho que o melhor aprendizado que a gente pode tirar disso tudo é como me beneficiar da próxima crise, como ganhar dinheiro com isso. Esse conceito de ganhar dinheiro no caos, ele é muito controverso, porque tem muita gente que fica, alguns moralistas falando de que, nossa, como é que você vai ganhar dinheiro sabendo que tem empresas caindo, gente perdendo emprego, o mundo caindo aos pedaços e você ganhando dinheiro? Cara, esse é o jogo, né? Eu sempre gosto de dizer o seguinte: o mundo tem uma quantidade X de dinheiro, né? Então, o mundo tem 1000 dinheiros. Vamos fazer essa analogia. Tem lá 1000 unidades de dinheiro. Raras são as vezes que a gente cria dinheiro, né?
né? Nem é recomendado a gente imprimir, colocar mais dinheiro no mercado, a não ser em algumas situações específicas que nem cabe a gente. Tem gente que acredita que isso é inaceitável. Mas, enfim, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade que existe, apesar de ser quase nunca praticada. Mas esse dinheiro, ele só muda de mãos, né? Se alguém está perdendo dinheiro, é porque esse dinheiro está indo para algum outro lugar. No caso das ações, claro, se o valor patrimonial das ações estão caindo, não significa que você perdeu dinheiro. Por quê? Porque se você ainda não se desfez desse patrimônio, você não realizou esse prejuízo, esse dinheiro ainda não foi perdido. Você tem condições de recuperar e até lucrar com ele. Mas via de regra o dinheiro ele só se movimenta, o fluxo financeiro ele vai daqui para lá, de lá para cá, ele muda de mãos, o dinheiro muda de mãos. E numa crise financeira dessa magnitude, com essa volatilidade, é uma grande oportunidade de se ganhar dinheiro, né? de fazer esse fluxo vir para você, retornar para você. Claro, você precisa de conhecimento, você precisa de entendimento, precisa de capital, precisa de várias coisas que vão formar, que vão fazer com que você entenda que esses momentos podem ser benéficos para a sua carteira, prejudiciais para o mundo, prejudiciais para a economia, prejudiciais para um monte de gente, mas pode ser benéfico para a sua carteira de investimentos se você souber operar essa carteira, montar essa carteira, diversificar essa carteira de tal forma que você passe pela crise de forma amena. Acredito que muito poucas pessoas não têm prejuízo ou problemas com a crise. A maioria das pessoas tem. Umas têm muito problema, outras têm poucos problemas, outras têm quase nada de problemas. Por quê? Porque sabem se defender, sabem se defender dessa briga que é o mercado financeiro. E eu acho que o intuito principal é fazer você entender que isso também é possível, que você está passando por esse momento e que o objetivo dele é aprender. Aprender, aprender, aprender. Eu não canso de repetir isso. Aprenda com este momento, porque vocês não têm ideia do valor que isso pode ter na sua construção financeira, no seu entendimento financeiro, enquanto investidor, enquanto alguém que está buscando montar uma carteira, montar uma aposentadoria, que quer rentabilizar melhor a sua vida, quer conquistar a liberdade financeira, enfim, não sei qual é o objetivo, mas o que eu sei é que você tem que aprender com tudo que está acontecendo, e o meu objetivo aqui é bater papo, é mostrar para você o que está acontecendo, dar a minha visão daquilo que está acontecendo, para que isso possa te ajudar de alguma forma, ainda a ganhar dinheiro nesta crise, mas se não for nessa, que você esteja com sangue nos olhos para ganhar na próxima, que certamente virá. A gente não sabe a razão, não sabe quando, mas ela virá. Beleza? Deixa-me ver se tem perguntas aqui no Instagram. Vou pegar aqui, deixa eu dar uma olhada. Provavelmente, vamos lá. Não. Valeu, obrigado. É isso. Então vamos encerrando por aqui. Para você que está aqui no Instagram, obrigado pela presença. Eu estava gravando aqui o meu podcast. E para você do podcast, semana que vem a gente traz mais um tema, algo sobre o mundo dos investimentos. Vamos continuar falando sobre a crise, se isso valer a pena falar, se tiver algo relevante para a gente falar. Se não, a gente traz algo diferente, um tema diferente para a gente poder aprender, tá bom? Hoje o conceito principal, né? Se a gente pode dizer que a gente aprendeu o conceito financeiro que a gente aprendeu aqui hoje foi sobre o valor patrimonial das ações, das empresas, né? Como é que a gente sabe quando uma empresa está sendo negociada na bolsa
abaixo ou acima do seu valor patrimonial. Essa é uma medida muito importante no mercado, uma medida muito relevante de ser olhada, não é única na tomada de decisão, você não vai comprar suas ações baseado somente nesse indicador, mas ele é um indicador bem bacana de se olhar, que vale a pena acompanhar, e no nosso índice Bovespa a gente tem simplesmente pelo menos 20 ações que estão abaixo do seu valor patrimonial, tá? 20 ações de 73 que compõem o índice estão abaixo do seu valor patrimonial. Algumas estão muito abaixo, 0,30, 0,29, outras próximas de zero. Então, fica ligado nessas ações, porque pode ser que o bonde da oportunidade esteja passando, e você pode olhar ele passar ou pode subir e surfar essa onda no futuro, tá bom? Obrigado aí pela companhia, obrigado pela atenção, e semana que vem a gente volta falando sobre alguma coisa sobre o mercado financeiro e suas peripécias. Valeu!